Ok, gente, então vamos lá. Vamos falar então de como controlar a compulsão por doces, né? Muitas pessoas têm descontrole com relação à alimentação, tem muitos que é mais por massas, então salgados, né? Preparações com molho e tudo mais. Já tem outras pessoas que realmente têm essa dificuldade aí com o doce. E, né, estando em casa e tudo mais, nesse processo aí de quarentena, acaba atacando, né? Então as formiguinhas de plantão acabam meio que atacando os doces da casa, pedindo tortas, pedindo bolo de pote e tudo mais, e sempre um chocolatinho ali e descontrolando. Só que é aquela questão, né? Isso não tá acontecendo agora por conta dessa situação. Uma coisa importante de você que tá sofrendo por isso, né? Pensar, por conta da quarentena eu tô descontando no doce. Por conta da quarentena eu estou tendo compulsão por doces. Não, é muito importante você observar que isso é um comportamento que vem antes, né? Ninguém tá do nada agora em uma semana já desenvolveu de repente uma falta de controle com doces. Não é assim, tá bom? Então a maioria das pessoas já vem trazendo esse comportamento, já vem tendo esse tipo de postura quando tem alguma dificuldade na vida, quando tem alguma decepção, quando está chateado, quando está triste, está lá sempre descontando nos doces. Então não é só pela quarentena. E aí por isso que eu estou utilizando principalmente desses dias, né, pra gente falar de vários temas, de comportamento, de alimentação, porque assim, aproveitar esse momento que a gente está mais recluso, né, que está sobrando tempo, pra gente começar realmente a trabalhar o abandono de alguns hábitos, né, de uma postura, mudar realmente ali e começar a trabalhar isso. Na maioria das vezes antes a gente não tinha tempo, agora a gente tem tempo. Então vamos olhar como uma oportunidade para a gente cuidar disso, tá bom? Como eu falei, não é de agora, isso já tem um tempinho, né? Então vamos lá trabalhar nisso. Vamos lá, compulsão por doces. Primeiro vamos entender o que é compulsão, tá bom? Tem gente que fala, eu sou compulsivo, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho compulsão por doces. Gente, é o seguinte, a compulsão alimentar, ela é uma patologia, tá bom? É um desequilíbrio realmente ali da sua mente, um desequilíbrio emocional e que isso deve ser tratado. É coisa séria, tá? Compulsão alimentar é coisa séria. A pessoa que realmente tem compulsão alimentar, ela tem que procurar realmente um tratamento médico. Então vamos lá. O que é então, Stephanie, compulsão alimentar? É quando você realmente, assim, você não tem controle sobre a alimentação. As pessoas que têm compulsão alimentar, na maioria das vezes, elas têm um comportamento que é de não consumir os alimentos perto de outras pessoas. Então, às vezes, ela vai estar, tipo assim, ela vai sair com os amigos e tal e não come. Porque ela já tem ali todo um descontrole com relação à alimentação. Então, é aquela pessoa que você sempre vai sair com ela, ou ela vai comer muito pouco, ou ela não vai comer, vai falar que comeu em casa, que tá satisfeita e tal. E aí, esses episódios compulsivos sempre vão acontecer quando ela está sozinha, né? E aí acontece em casa, acontece na rua, sempre quando ela tá naquele momento ali só com ela, né? Então não acontece somente quando ela tem uma decepção, só quando ela está chateada. Não, é algo que já está realmente virando ali rotina. Então é uma pessoa que quando ela senta para comer, ela come e ela continua comendo mesmo depois que ela já sente cheio. Então é aquela pessoa que depois ela vai sentir aquele desconforto grande. Só que existe uma diferença entre compulsão alimentar e episódios compulsivos. Então tem uma diferença de você ter uma compulsão por doces e você ter episódios compulsivos. A compulsão mesmo, ela precisa ser tratada, né? E aí ela precisa de um acompanhamento, precisa de ir ao psiquiatra. Então é uma pessoa que ela não tem controle de si. E ela realmente, mesmo se ela quiser, ela não consegue parar. Não é, ela não escolhe, ela simplesmente come. Ela come, passa mal, às vezes dói, passa mal de chegar a ter vômito, não porque ela induz ao vômito, mas porque ela realmente não tá aguentando aquilo ali, né? Então come algumas vezes durante o dia, essa vontade nunca passa e ela sempre come uma quantidade muito excessiva, certo? Já o episódio compulsivo, várias pessoas podem ter isso, tá bom? Que é esses episódios compulsivos. Aí algumas mulheres às vezes têm na TPM porque tem uma oscilação hormonal muito grande.
Neste momento que a gente está tendo, né, de alteração de rotina, instabilidade de emoções, você acaba não tendo essa incerteza, né, do futuro, o que vai ser, o que não vai ser, que decisão tomar, decisão não tomar e tal. Então isso vai gerando ali, né, uma angústia que você não controla. E se você já tem utilizado o alimento como uma válvula de escape, se você já tem utilizado, né, para realmente te ajudar a aliviar das emoções, da tristeza e tudo mais, é isso que você vai usar agora, né? E aí se caracteriza por episódios compulsivos. Então você não tem uma compulsão alimentar, mas você tem episódios compulsivos. E isso acontece muito com doces, né? Então eu falei tudo isso daqui porque de primeiro momento você tem que começar a entender o quê? Peraí, você tem que identificar o nível que você está. Então se você percebeu que realmente isso está acontecendo praticamente todos os dias, ou pelo menos ali 3, 4 vezes na semana, que você passa o dia comendo, você tem vergonha de comer na frente das pessoas, você evita de comer na frente das pessoas porque você quer aquele momento para você comer muito. Você come muito mais, mesmo depois que você já ficou satisfeito, então você tá cheio, você continua comendo, e você não tem controle, você não consegue parar, você não consegue mudar, e isso já tem um tempo que tá assim. Esse problema não é para se resolver comigo, tá? Você vai resolver procurando um psiquiatra, certo? E aí ele vai avaliar e vai ver se há necessidade de medicação, tá bom? E se há necessidade também de terapia. E aí você vai começar a fazer terapia com o psicólogo, certo? Esse é o grau. Agora, se você começar a observar que você tem episódios compulsivos, que você gosta muito de doce, que você tem um pouquinho de vício ali pelos doces, aí eu posso te ajudar e vamos lá para isso, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve observar é o seguinte: você deve observar por que você tem vontade de comer doces. E aqui a gente tem duas situações. Uma tem a ver com hábito, tá bom? Hábito, pensamento, postura. E a outra tem a ver com questão bioquímica mesmo, questão do seu corpo, tá? Então vamos começar com a questão de hábitos, certo? Porque é ela que você tem que analisar agora. Então é o seguinte: primeiro, aqui vai uma revelação. Quanto mais você comer doces, mais vontade você vai ter. Oh, meu Deus, e agora? Porque a lógica seria virar para você e falar: quer parar de comer doces? Pare de comer doces. Quer reduzir, parar de ter vontade de comer doces? Pare de comer doces. E eu sei que não é tão fácil assim. Mas o que acontece? Nosso paladar, né, nossa língua aqui, nós temos as células e elas têm memória celular. Então o que acontece? Eu como determinado alimento e eu guardo a memória, né, dessa experiência e tudo mais, e o meu corpo sempre vai pedir deste mesmo alimento. Então, se eu estou habituado a sempre de tarde comer um doce, comer vários doces, assistir filme comendo doce, eu sempre vou pedir doce nesse exato momento. E aí, você pode pensar: beleza, então eu tenho que parar de comer doce. Ai, meu Deus, e agora? Tem algo muito mais profundo para você fazer, que tem a ver com modulação do paladar, tá certo? Modulação, é preciso você modular o seu paladar. Porque simplesmente falar assim: vou parar de comer doces, é fácil na prática, na teoria, mas na prática não é tanto. Então, o que você precisa fazer para te ajudar, né, nesse processo de realmente reduzir o consumo de doces é você modular esse paladar. Como assim, Stephanie? Vamos lá. É o seguinte: você vai começar a apresentar para o seu paladar alimentos mais amargos e alimentos mais azedos. É isso mesmo. O que acontece? Nós temos, né, não é em vão que a gente tem aí o paladar amargo, azedo, doce e salgado. Se ele tá aí, é porque é necessário, não é? Só que a gente tem uma alimentação muito voltada somente para o doce salgado, doce salgado, doce salgado. O que era para ser azedinho, a gente adoça. O que era para ser amargo, a gente também adoça. Então, o café, que é bem comum da gente consumir, que era para ser amargo, a gente vai lá e põe açúcar, enche de açúcar. O chocolate, né, que vem lá do cacau. Então, que era pra gente consumir o cacau, a gente faz o quê? Põe chocolate, põe açúcar, põe gordura ali para ficar mais docinho. Então, aquilo que eu tinha a oportunidade de consumir, né, azedinho, eu não consumo, eu coloco açúcar. Frutas, ao invés de consumir ali in natura, consumir essas frutas azedinhas mesmo, eu faço suco e ainda acrescento açúcar.
Então, olha o que eu faço com o meu paladar, né? Então, o que vai acontecer? Sempre vou ter vontade de consumir sempre esses mesmos alimentos. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, dica aqui para quem está se achando formiga, para quem não tem controle com a alimentação é: comece a reduzir a quantidade de açúcar que você adiciona no seu suco e no seu café. É isso mesmo. Depois você vai me agradecer. Coloque em prática e eu espero que daqui umas 3, 4 semanas, mais ou menos, você volte aqui no meu direct e fale o que aconteceu com você. Me dê o seu testemunho, tá bom? É o seguinte, então, ao invés de você já começar a... Vou tomar café amargo, Stephanie? Não, você não vai fazer isso. Você vai passar a reduzir. Então, hoje a sua atividade é... Vai lá adoçar o seu café ou o seu suco do jeitinho que você gosta, tá? E vai observar quantas colheres você coloca, porque tem gente que não tem nem noção, tá bom? Se você adoça para todo mundo, da sua casa, a garrafa, você vai contar. Se é na sua xícara, no seu copo, você também vai contar. Então, vamos supor que você adoça o seu café para a casa toda, você coloca ali 4 colheres de sopa de açúcar. Bastante, né? Mas é isso aí. A partir de hoje, você vai começar a colocar 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar. Vai fazer isso por uma semana. Semana que vem, na próxima sexta-feira, você vai começar a colocar 2 colheres de sopa de açúcar. A mesma coisa vale para o suco, tá bom? Na outra semana, ao invés de descer para uma, você desce para 1,5. Depende da quantidade que você já usa para você ir descendo, tá bom? A quantidade. E vai fazendo isso. O que vai acontecer? De primeiro momento, você vai tomar o cafezinho e falar, podia estar mais docinho, né? Tá um pouquinho amargo e tal. Vai acontecer isso. Mas você é adulto, você está querendo mudar o seu paladar, você está querendo desenvolver autocontrole com relação aos doces, então você vai persistir, tá? E vai continuar fazendo isso. Chegou um momento da semana, por exemplo, chegou uma colher de sopa de açúcar e tá muito amargo, tá incomodando, permanece com essa colher por mais uma semana. Lembra aí que você tem a vida toda para mudar isso. Então vamos com calma. O importante é fazer. Não existe um padrão específico. Faça assim. Não, o importante é você fazer, beleza? E não importa a velocidade. Então você vai fazer isso pro café e vai fazer isso pro suco também. Para quem já tem o hábito de comer chocolate, aqui vai uma dica, tá? Uma orientação. Se você só consome chocolate ao leite, só ao leite, a partir de hoje você vai começar a comprar chocolate pelo menos 50%. Começa ali com 50%, tá bom? Passou uma semana, 2 semanas, começa a comprar chocolate 70%. E aí você pode estar pensando, mas Stephanie, tu tá aqui fazendo uma live pra pessoa controlar a questão dos doces e você tá mandando comer chocolate? Eu estou te passando uma coisa que é possível, que realmente vai dar certo. Se eu virar pra você e falar, para de comer doce, porque quando a gente para de comer doce, a gente para de sentir vontade. É bonitinho, é legal, mas não vai funcionar. Não vai acontecer. A maioria das pessoas não vão fazer. Vão tentar ali por 3 dias, uma semana e vão desistir, tá bom? Então comece a comprar o chocolate 50%. Se você já consome o chocolate 70%, porque tem gente que gosta de doce, mas já consome os 70%, comece a colocar 80%. Isso daqui é importante, não pra, tipo assim, porque tem menos calorias, Stephanie? É porque tem menos gordura? Não tem nada a ver com isso. É porque tem menos açúcar, sabor, de gostinho mesmo. E aí vale porque, né, logo eu recebo a pergunta, ainda não recebi aqui não, mas eu logo recebo a pergunta de tipo assim, e se eu trocar o açúcar por adoçante? Não é melhor? No ponto de vista calórico, sim, é lógico que vai fazer diferença. Só que é o seguinte, gente, adoçante foi feito para diabético. Se você não é diabético, a minha resposta é não use adoçante. A não ser para uma receitinha, talvez você vai fazer uma receita de bolo, de um docinho, e você quer controlar a caloria, aí você pode usar um adoçante legal, um xilitol, eritritol, um stevia. Fora isso, não usa adoçante. E se você já é a pessoa que usa adoçante, a mesma indicação que eu dei para o açúcar para você ir reduzindo, você vai fazer a mesma coisa com adoçante. Então, por exemplo, se você coloca 10 gotas, você vai passar a colocar 8. Já pode reduzir pelo menos 2 ali, né? Quando chegar na quinta, você começa a reduzir por 1. E vai começar a reduzir para 8, depois para 6, né? Depois para 4 e vai reduzindo de 1 em 1, tá bom? Do mesmo jeito, porque lembra, o foco principal aqui não é simplesmente reduzir o consumo de calorias. O foco principal é modular seu paladar. Stephanie, no final das contas, por que isso? E aí vem um ponto que é o seguinte,
Você fazendo essa modulação de paladar, a Kelly Damasceno está aqui me perguntando qual é o tema. Kelly, o tema dessa live é como, né, se livrar da compulsão por doces. Esse é o tema, tá bom? Então vamos lá. Por que eu falei para ir reduzindo o açúcar, né, que eu adiciono, o adoçante, e ir consumindo um chocolate mais amargo, um alimento assim um pouquinho mais azedo, o café um pouquinho mais amargo? Por que eu falei isso? Porque é o seguinte, isso também vai te ajudar se você tem o objetivo de emagrecer. Porque é o seguinte, quando eu estou acostumada a comer alimentos doces, né, e salgados, eu sempre vou querer de alimentos parecidos. Então seria o quê? Alimentos parecidos. Sempre alimentos que são doces e salgados são alimentos que possuem mais carboidrato, né, mais gordura. Então eu sempre vou ter muita vontade disso. Então de tarde eu não vou querer comer uma fruta que ela é mais azedinha. Eu vou querer o quê? Eu vou querer um pedaço de bolo, um pedaço de torta, né? Ah, eu não vou querer ali uma tapioca e tal com ovo. Não, eu vou querer um pão com queijo, presunto, eu vou querer essas coisas, entendeu? Porque está acostumado. Então, modular o seu paladar, passar a consumir bebidas e doces mais amargos e mais azedos, faz com que você também tenha menos vontade de comer alimentos que são ricos em massas, em carboidratos. Olha que legal isso, tá vendo? A Kelly colocou aqui, amo doce, principalmente após o almoço. Acabei de comer agora goiabada. Kelly, é o seguinte, eu te entendo, super te entendo. Tem uma goiabada lá dentro da minha geladeira, olha só. E é uma das coisas que eu gosto muito, que é a goiabada com creme de leite, com queijo. Se tem um negócio que eu não tenho controle, é isso. Mas eu estou conseguindo controlar, estou seguindo bem, estou feliz por isso. Por quê? Eu almoço, vou lá e já pego uma frutinha. Uma fruta que ajuda muito para depois do almoço, tá? São frutas mais doces. E aí vem as frutas desidratadas, que são ótimas, tá? E aí foi que o Van, né, falou, até porque as frutas já possuem o açúcar dela, que é a frutose, exatamente. E lembrando que, gente, é o seguinte, a frutose da fruta, aquela que você encontra na fruta, não faz mal para a saúde, tá? Porque tem gente falando assim, ai, que fruta dá, sei lá, hepatite, dá, como é que é, cirrose, não sei. Problema no fígado, né? Porque tem muito açúcar. Não, aquela frutose ali, ela tem uma baixíssima quantidade. A frutose, que traz consequências, é aquela que a gente encontra nos alimentos industrializados. Leu lá a lista de ingredientes, tem frutose, corre, né? Tenha cuidado, não coma grandes quantidades. Porque essa frutose dos alimentos industrializados, ela é muito concentrada. Sim, eu vou colocar aqui. No caso do suco, exatamente. A fruta, ela já tá ali doce. Gente, é igual um suco de melancia. Se você bater uma melancia no liquidificador e não adicionar água, por exemplo, você não precisa colocar açúcar. A melancia estando docinha, vai ser a mesma coisa. Você vai sentir docinho. A Kelly colocou, já tinha chupado uma laranja. Kelly, o que eu te aconselho? Uma fruta mais docinha, tá? Colocar uma fruta mais docinha, porque a laranja é mais cítrica. Para quem tem muita vontade de comer doce, talvez não vai funcionar tanto, tá? Então, por exemplo, você pode usar as frutas desidratadas. E a gente tem a ameixa. A ameixa a gente acha no supermercado, gente. Comer ali 1, 2 ameixas no máximo, tá bom? Tem o abacaxi desidratado, ele é uma delícia. Se ele tiver docinho, então... Nossa, cheguei a salivar aqui. É muito bom. Você come ali uma rodela dele, porque você fica mastigando um tempão. É muito bom essas frutas desidratadas, tá? Porque elas concentram mais a vontade de doce. Então, o passo é isso. Começar a reduzir a adição de açúcar, né? Do café, do suco, e começar a consumir algo mais azedinho e mais amargo. Vai por mim, vai funcionar. Testei com vários pacientes, deu certo. Só tô falando um negócio aqui que deu certo. Se você for no meu consultório hoje, eu vou te dar essa orientação. Então, eu tô te passando a orientação que eu dou para os meus pacientes, tá bom? Outra coisa aqui, né, que é o seguinte, deu à tarde, tá todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, de quarentena, beleza? Pelo menos boa parte das pessoas, né? Deu de tarde, deu vontade de comer doce. E aí, o que eu faço, Stephanie? Vou dar umas dicas aqui pra vocês, tá bom? Primeiro que tem receitinhas, né? Tem bolos de caneca aí na internet, que são bolos mais proteicos, porque assim, como ele é pequenininho, então um bolo, assim, uma porção vai um ovo. E então é totalmente diferente do que eu fazer um bolo grande, que vai dar para não sei quantas pessoas e vão 3 ovos. Então tem uma concentração muito maior de proteína ali, tá? E que dá um controle, essas receitinhas você encontra no Google, tá? Então assim, bolo low carb, bolo fitness e tal, você vai achar fitness não, fit.
São bolos que são feitos receitinhas com xilitol, eritritol, estévia, ajuda bastante. Mas aqui eu tenho uma dica, tá? Vamos supor que daí à tarde e tal, e dá aquela vontade louca de comer um doce. Pega a banana, corta em rodelas assim. Você pode colocar uns pedacinhos de chocolate em cima dela, e aqui já entra o chocolate 70%, ou 80%, ou 50%, caso você ainda tenha esse paladar muito doce, tá? Coloca uns pedacinhos pequenininhos em cima de cada rodelinha ali, ou algumas rodelinhas. Leva no micro-ondas rapidinho, gente, coisa assim de 20 segundos, no máximo 30 segundos, tá bom? Só para dar uma esquentada. Quando você faz isso, quando você esquenta uma fruta, ela concentra mais o sabor doce. Gente, fica uma delícia. Outra coisa que você pode fazer é fazer essas mesmas bananinhas cortadas em rodelas e colocar um pouquinho de canela. A canela ajuda muito a diminuir essa vontade de doce, tá? E aí você comer ali à tarde. E aí você pode fazer isso, você pode fazer algumas preparações. Outra coisa que fica gostosinho também é pegar a banana e colocar numa frigideira mesmo, não precisa nem colocar manteiga ou passar só um pouquinho de óleo de coco, assim, bem pouquinho mesmo, cortar assim as fatiazinhas e colocar um pouquinho de queijo por cima. Gente, fica muito bom. E passa essa vontade de comer doce, tá? E aí, eu falei muito sobre essa questão de comportamento, né? De postura e tal e tudo mais. Agora, vamos falar aqui sobre bioquímica, tá? Então, o que acontece? Depois que você ajustou, é muito importante você testar tudo isso. Então, essa questão da mentalidade, entender o que eu estou usando como válvula de escape, o doce, né? Se é o tédio, se é o ócio. Tem muita gente passando por isso, tá entediado, tá fazendo nada e fica procurando o quê? Distração no doce. Gente, é uma distração que dura tão pouco e que depois você ainda vai ficar chateado por conta disso, então não vale a pena, tá? Então é o seguinte, coloca as coisas em seu devido lugar. Se realmente a vontade é de comer doces, então começa a escolher para esses doces mais azedinhos, mais amargos, diminuir quantidade, isso ajuda muito, tá bom? E aí a gente vai para a questão da bioquímica aqui agora. Você colocou tudo isso em prática? Você testou? Olha, a Paula chegou aqui. Oi, Paula! Gente, pessoa incrível na minha vida. Amo demais. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, então. Ó, você foi lá, testou, mudou comportamento, mudou postura. Aí agora a gente vai para a questão bioquímica. E mesmo assim você continua com muita vontade de comer doces, pode ser que você tenha deficiência de alguns micronutrientes, que no caso, principalmente, a deficiência de cromo. Cromo é um mineral, tá bom? A deficiência de cromo às vezes dá muita vontade de comer doces, comer carboidratos e tudo mais. No consultório, que o cromo, a gente vai mais por essa questão de análise, realmente avaliação física. Porque no exame a gente não consegue ter tanta certeza assim que a pessoa tem essa deficiência mesmo por cromo. Então a gente vai mais por perguntas. Então vamos lá. Fez toda essa avaliação, viu que a pessoa está tendo muita vontade de comer doce, você fez todas essas estratégias, mudou e tal, mudou essa questão do paladar e mesmo assim está tendo vontades, aí a gente vai lá e suplementa o picolinato de cromo, cromo quelato, né, que é suplementar mesmo o mineral. E a maioria das vezes tem uma melhora muito grande, tá bom? E aí, o que eu falei com vocês, primeiro eu vou nessa questão de mudança de comportamento, modulação de paladar. Eu vi que continuou do mesmo jeito, aí eu vou então para ver o que é, né, se há alguma deficiência que pode ser por mineral, o cromo, e aí eu vou lá e faço a suplementação. Outra coisa aqui, que tá dando muita vontade de comer doce na galera em casa, é falta de água. E eu falo por experiência própria, tá? Nos primeiros dias aí de quarentena, eu passei alguns dias meio assim, sabe, parado na vida, não tava comendo certinho, assim, foi uns 3 dias mais ou menos assim, não tava tomando água, principalmente água, eu tava péssima na água, não tava tomando água, e eu tava sentindo muita vontade de comer doce, muita vontade de comer doce mesmo. E assim, depois que eu passei a tomar água, a gente tá tranquilo. Na minha casa tá tendo aqui, ó, doce de leite, tá tendo goiabada, porque a gente ganhou. Tem um outro docinho que eu peguei lá na Prime Fit, que eu até falei com vocês em alguns stories aqui no Instagram. E esse potinho de bombom, né, que é um bombom de brownie, que é uma delícia, tá no meu quarto, só pra você ter uma ideia. E eu simplesmente olho pra ele e falo, não tô com vontade. Não é que eu estou enjoada, se eu quiser eu sento lá, abro o potinho e como. Igual ontem eu comi um pouquinho de doce de leite e tá tudo bem. Só que eu já não como grandes quantidades, porque às vezes a gente confunde a sede com vontade de comer alguma coisa. Se você já tem essa tendência em gostar de docinhos e tal tudo mais, vai ser o doce, tá bom?
Então, só pra gente finalizar aqui, é o seguinte, o doce eu tenho que entender realmente se é uma compulsão alimentar, se é só episódios compulsivos ou se é realmente um descontrole porque meu paladar tá viciado e tal e tudo mais. Se é compulsão alimentar, eu preciso procurar tratamento. Compulsão eu não tenho controle e tudo mais, é algo que é frequente na minha vida e que já está atrapalhando a minha vida. Se é episódios compulsivos, eu tenho que entender, então, qual está sendo o gatilho, o que está acontecendo, o que eu estou descontando no doce, que eu não deveria estar descontando. Se é um vício do paladar, eu começo a modular o meu paladar, então começar a ter atenção, reduzir o açúcar do café, do suco, reduzir o adoçante também, mudar as opções de doce, então chocolate mais amargo, os docinhos mais azedos, menos aquele açúcar, isso é muito importante. Viu que ainda estou sentindo um pouquinho de doce e vontade e tal, procurar realmente essa ajuda, procurar passar por um nutricionista para ver se não há deficiência de cromo, fazer então a suplementação, porque isso pode ajudar. E no final das contas também tem a questão da água, tá bom? E, gente, claro que uma alimentação, aí vem pra base de tudo, uma alimentação completa, com quantidade de fibra suficiente, quantidade de nutrientes, alimentação de verdade, que protege o seu intestino, ajuda em tudo isso. Então eu vejo que muitas pessoas que têm muita vontade de comer doce são pessoas que comem de forma péssima. E aí você acaba com a saúde do seu intestino e, é claro, vai virar um descontrole total, loucura total, e realmente ele não vai te ajudar e você vai passar a sentir muitas vontades disso, tá bom? Então sim, dá pra dominar os doces, dá pra ter controle, mas requer um esforço, tá? E aí, pra gente finalizar aqui, uma coisa muito importante para quem tá nessa live, para quem tá assistindo depois, a gravação, o replay, o que for, é o seguinte, começa a se questionar, sabe? Um alimento, ele tá lá paradinho, o doce, ele tá lá paradinho no canto dele. Ele não vem atrás de você, ele não te assusta, é algo insignificante, porque ele tá lá para te nutrir, ele tá lá para te saciar, tá lá para gerar em você uma emoção, né? Uma experiência. Como que você, né, se olha diante de um doce e se vê fraco, tá? Então, começar a pensar nisso, né? Ver o que realmente está por trás desses gatilhos, dessa escolha. Veja o que realmente você está tentando compensar, o que você está tentando preencher, né? Entender, será que realmente você está comendo doce ou você está comendo suas emoções? Né, comendo sua ansiedade, comendo a falta de carinho, comendo a carência, comendo a preocupação. Pronto, voltou. Então observar isso, né? Se você não está comendo as suas emoções. Se você perceber que isso está acontecendo também, é muito importante que você procure essa ajuda, tá bom? Porque pode ter certeza, se não tá tendo controle de emoção, né, das situações, você não está conseguindo lidar, realmente equilibrar ali todos os seus sentimentos e tudo mais, não vai ser só na alimentação que isso vai trazer consequências, que isso vai começar a se mostrar, vai ser em outras áreas da sua vida também. Então é muito importante você procurar ajuda e começar a se olhar, se observar, tá bom? Então é isso, esse é o tema da live de hoje, tá bom? Nossas lives são todos os dias aí, às 4 horas da tarde, está acontecendo durante essa quarentena. Alguns dias eu mudo o horário, como hoje foi às 14 horas, talvez amanhã pode ser em outro horário, mas normalmente são às 4 horas da tarde, tá bom? Deixa eu ver só mais uma pergunta aqui da Kelly. Pergunta não, né? Isso é uma verdade para pensar mesmo. A vontade de comer o doce é desesperador. Realmente, Kelly, tem que começar a se questionar e ver o que é isso, né? O que você está comendo? Se é realmente querer comer um doce ou querer comer uma emoção? E aí a gente tenta resolver o problema com uma solução que realmente soluciona e não que me traz mais problemas, tá bom? Gente, é isso daí. Por nada, Kelly, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, manda lá a mensagem no direct. Para quem tá vendo essa live aqui no YouTube, porque eu deixo disponível, coloca aí nos comentários alguma pergunta, alguma sugestão. Amo responder vocês, estar aqui nesse contato com vocês, tá bom? Beijo e até a próxima live.